Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos lá dar continuidade à função recursos humanos? Vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre análise da abordagem sistêmica de RH. Deixa eu só olhar se está gravando, gente, porque traumatizada, né? Ok, tá gravando. Então, análise da abordagem sistêmica de RH. Então, a gente vai falar... sobre sistemas, né? Entrada, processo e saída. Esse é um sistema geral, entrada, processo, saída, né? Mas vamos ver o de RH. Então, o RH fala informações sobre provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento, monitoração. Políticas de pesquisa de mercado, política de pesquisa de mercado, aplicação no programa de integração, remuneração, desenvolvimento, a gente vai as políticas de treinamento, na monitoração, vamos falar de políticas de sistemas de informação, que é o SIG, nos recursos humanos, provisão, vamos falar de recrutamento, aplicação nos desenhos de cargo, ou seja, vamos desenhar todos os cargos que a empresa deve ter, não só cargos, deixa eu ver se mais os cargos e as tarefas, para também quando for enumerar, saber quantas pessoas precisa ser contratada, né? E já sabendo seus cargos e já sabendo as tarefas que cada cargo executa. Na manutenção, tratar da higiene e segurança, que vocês têm uma matéria sobre isso. Desenvolvimento vai trabalhar o próprio desenvolvimento organizacional, né, tanto no recurso humano quanto fatores ambientais. E a monitoração é o controle, né, e auditoria das pessoas, certo? Nos fatores ambientais, vai tratar da seleção, na aplicação, avaliação do desempenho. Eu contratei tais funcionários, eu tenho que avaliá-lo, como é que está o desempenho dele, se está sendo favorável ou não para a empresa. Tá? Na manutenção, ver as relações sindicais, que é muito bom ter uma boa convivência com uma boa relação com os sindicatos, tá? Então, nas saídas, vai sair o quê? Depois de todo esse processo de escolha de funcionários, de desenho de cargo, de treinamento, de remuneração, de relação sindical, de tratar a higiene, segurança, etc. Vai sair o quê? Uma eficácia na organização, vai sair satisfação pessoal do funcionário, entre outros valores de suma importância para o funcionário. Se todo este processo andar conforme deve ser, ele vai ter um bom resultado para a organização, e é isso que toda organização deseja, tá? E o feedback que não pode faltar, né? Tanto da saída para a entrada, tanto da entrada para a saída. É muito importante o ouvir, né? Como a gente já falou de ouvir o cliente, falar também de ouvir os funcionários. Eles não só o do alto escalão, mas de toda a hierarquia, tá? Então, vamos aqui falar de mais um pouquinho. Entrada. Sabemos que o sistema é alimentado com informações. Todo sistema é alimentado com informações, né? Por isso que tem aqui informações sobre, tá? Energias ou recursos que impulsionam o processo. Em RH, temos duas perspectivas de alimentação: política de RH e análise externa, tá? Somente a partir da análise ambiental teremos subsídio para traçar um conjunto de políticas que condicionarão as ações do processo, ou seja, então ele falou aqui, políticas de RH e análise externa, que aqui as políticas, que ele falou, pesquisa de mercado, programa de integração, remuneração e benefício, tá? Aqui as políticas de RH que vai ser definida, tá? Os fatores ambientais, né, que são como vai ser a seleção, como é o controle, como é
as relações sindicais, avaliação de desempenho, certo? Então, quando tiver essas duas coisas, né, que vai o que poder fazer um conjunto de políticas. Por exemplo, a política de seleção vai selecionar como, pelo quê? Tais funcionários, tá? A análise ambiental devemos considerar aspectos de existência de mão de obra naquela cidade, na comunidade, né? O perfil do mercado de trabalho, como é que eu preciso dessa mão de obra e como é o perfil do pessoal que precisa trabalhar comigo, como é daquela comunidade, como é o perfil que eles têm. Tratar da imagem da empresa, se eu trato dos funcionários, eu já falei isso, né? Eu estou tratando também da imagem da minha empresa. E isso vai gerar uma boa imagem, vai gerar competitividade, você vai sair à frente da concorrência, vai criar uma cultura organizacional favorável, né, que vai trazer eficiência, eficácia e uma boa imagem para a empresa. E também não deixando de esquecer da saúde, né, dos funcionários, que é muito importante a gente manter, né, a gente ter funcionários sadios, que também vai aumentar a produtividade desse, né? Então, quantas políticas de RH deveríamos observar? O ambiente em que ele está inserido, os objetivos do todo da empresa, né? A gente já falou também disso, a tecnologia, ou seja, o sistema que vai ser utilizado, também o mercado da mão de obra. Nas políticas também nós vamos observar. Então, o processo de função de RH na figura retrata bem as atividades que compõem os subsistemas, né? Então, a gente aqui falou de todos os subsistemas que existem dentro do RH, né? Isso aqui é tintim por tintim, tá? Tintim por tintim, sim, de um RH. Então, segundo Chavinado, esses 5 subsistemas formam um processo global dinâmico através do qual as pessoas são captadas e atraídas, aplicada em suas tarefas. Como eu falei, vai desenhar os cargos, mas também vai dizer quais as tarefas desses cargos. Mantidos na organização, desenvolvidas, monitorizadas pela organização. Então, também tem que haver o controle. O RH ele vai determinar como é que vai ser captada e atraída tais funcionários, né? A mão de obra, se é especializada, se não é, se for, como é que vai ser, desenhar os cargos, a remuneração de cada cargo, né? Fazer toda uma linha hierárquica, né? Então, esses subsistemas não se relacionam em uma única e específica maneira. São que são contingentes, são relativos ou situacionais, dependendo de cada situação, esses subsistemas eles podem se, vamos dizer assim, ser acrescentado ou ser retirado, tá? Por exemplo, o tamanho de uma empresa, né? Quanto menor, menos complexo, quanto maior, mais complexo, por isso que é relativo. Então, variando conforme a organização, depende dos fatores organizacionais, dos fatores humanos, dos fatores tecnológicos e etc. Portanto, são extremamente variáveis, embora interdependentes, né? Ou esses subsistemas aqui que ele está falando, tá? Os 5 subsistemas. Ok? Provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. As saídas, eu já adiantei, né? Mas o resultado do processo depende das funções definidas e implementadas. Se, como eu falei, se ocorrer tudo conforme o planejado, tudo conforme, né, manda o figurino, vai acontecer o quê? Vai ter bons resultados. Caso haja algum problema, com certeza o resultado também vai sair problema, né? Para o autor, a qualidade das decisões e da adequação da política definida anteriormente irão dar medida certa do sucesso na administração de recursos humanos, ou não, né? Então, depende muito de quê? Da qualidade do que for decidido. Por exemplo, no desenho de cargo, por exemplo, na remuneração desses cargos, por exemplo, na seleção, no recrutamento, né? Então, são decisões, por exemplo, na escolha de um funcionário quando eu estou recrutando, eu posso tomar uma decisão errada. Então, vou lá na frente, nossa, para que eu escolhi essa pessoa? A culpa é de quem? De quem escolheu.
tá? Então, é muito criterioso a escolha, o cuidado de observar, de selecionar corretamente de acordo com a necessidade e o perfil que a empresa precisa, né, daquela mão de obra. Então, os parâmetros básicos para mensuração do desempenho são: a eficácia organizacional está boa, não está, por exemplo, a satisfação pessoal dos funcionários, né, tem como a gente observar se está bom ou não o desempenho, a melhoria da tecnologia, a imagem da empresa, da comunidade. Realmente, esses quatro parâmetros de controle, né, de mensurar como está o desempenho do RH, esses quatro são realmente engloba para ver se está sendo satisfatório ou não. Por exemplo, a imagem da empresa diante da própria cidade. Todo mundo fala mal daquela empresa. Algo de errado. Por que fala mal? Culpa de quem? Quem é que está lá na empresa? Né? Nem sempre é do administrador. Às vezes, por exemplo, um vendedor atende mal, a gente já coloca que é a empresa, mas foi aquele funcionário. Quem escolheu aquele funcionário? Pessoal de RH. Isso aqui não é aquele homem, né? Então, o desafio para a obtenção desse sucesso é o quê? O equilíbrio entre os objetos individuais e organizacionais. E, para tanto, a empresa deve buscar postura proativa, tá? Que é o quê? Antecipar os desafios. Quando a gente planeja, a gente vai saber quais são os desafios à frente. Então, a gente já vai ter essa ideia, ó, lá na frente vai ter este problema, ou este desafio a ser vencido, né? Está sensível às tendências e cenários do mercado, da economia, né? Do mercado da concorrência, enfim. Então, uma postura humanística, né? Ter aquele olhar humano, né, com relação aos funcionários, tratar todos os colaboradores com importância e dignidade, né, não aquele que, porque aquele está um nível hierárquico acima, eu vou tratar melhor do que aquele que está um nível hierárquico mais baixo. Não, trata todo mundo igual e todo mundo bem, e todo mundo com respeito, e todo mundo com importância, todo mundo com dignidade, pronto. Não precisa, né, aumentar de acordo com o nível hierárquico. Não me queimei em algum lugar. Certo? Então, a gente fica até aqui. Um abraço e até o próximo assunto, a próxima aula. Atividade eu não botei aqui, né? Mas tem atividade sim. Um abraço e até a próxima aula, gente.